Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vem dar continuidade a um assunto top 3 do Enem, que é clima. E hoje a gente vai falar sobre o clima do Brasil especificamente, né? Já falamos sobre os elementos climáticos, os fatores climáticos, já falamos sobre essas mudanças no que tange a enfrentamento dessas mudanças climáticas da população, né? Diante das classes sociais e também por faixa etária. Eu aconselho a vocês dar uma revisão, caso queira. É só ir lá para o nosso canal, procurar, e você vai ter a playlist completa, tanto de atualidades como de geografia física, nesse caso. E hoje a gente vai falar sobre os climas do Brasil. Vamos dar sequência a esse conteúdo bastante importante para o seu Enem. Vamos lá, senhores. Vamos acompanhar o slide aí para a gente ver os nossos climas do Brasil. Aqui eu vou trazer duas temáticas específicas, né? A gente tem aí os climas do Brasil, de acordo com o professor Arthur Steiler, e a classificação climática da professora Lísia Bernardes. Qual é a diferença entre os dois aí, senhores? Enquanto o professor Arthur ele traz aí o Brasil com 5 climas, a professora Lísia ela traz com 6 climas. E a diferença entre eles é porque a professora Lísia ela considera o tropical de altitude, né? Ela identifica que nessa parte aqui, que possui a região serrana, né? Principalmente do sudeste, ele possui uma característica climática diferente, né? Em virtude da altitude, um fator climático, né? Quanto mais alto, mais frio. E aí ela entende que há uma necessidade de uma nova classificação de climática dentro do Brasil. A maioria do Enem, das questões do Enem, ela volta-se para a classificação climática da professora Lísia. Mas fique atento, caso cobre lá de acordo com o professor Steiler, você vai ver que ele não traz o tropical de altitude. Tranquilo? Fica essa informação aí. Tá aí a diferença dos dois mapas, você está vendo essa parte mais... essa parte verde aqui do mapa é que traz o tropical de altitude, né? E ela coloca também o tropical típico aqui próximo, aqui na verdade na região norte, né? Ele traz essas duas diferenças em si. Mas vamos para cima, vamos ver aí o que é que a gente tem lá. Então, dentro do nosso clima, nós temos o equatorial, o tropical típico, né? O tropical, pode vir tropical típico, o tropical de altitude, o tropical atlântico, que pode vir com a nomenclatura de tropical úmido, o nosso semiárido, que pode vir trazendo, por exemplo, a nova atualização que descreve que o Brasil possui algumas áreas não mais de semiárido, mas de áreas áridas, desérticas mesmo, em função do processo de desertificação, que é um fenômeno climático causado exclusivamente pela ação antrópica, né, pela retirada dos recursos naturais dentro do local, transformando essa realidade em uma formação desértica. E o nosso subtropical lá embaixo, na região sul do nosso país, abaixo do Trópico de Capricórnio. Tranquilo? Então são esses 6 climas aí, mas eu trouxe já alguma roupagem de atualidade para vocês, para ficar atento ao Enem. Tranquilo? Então vamos embora. Climas do Brasil, né? As características em si. O primeiro lá, o tropical o tropical equatorial úmido e semiúmido. O que é que a gente tem? A gente tem uma variação média de temperatura que pouco oscila. Isso significa que nós temos uma amplitude térmica equilibrada, não há uma grande diferença entre a máxima e a mínima. Então tá aí a baixa amplitude térmica anual, médias pluviométricas extremamente altas, por quê? Porque a gente tem a formação da MEC lá em cima, que é a massa equatorial continental, mas como formado dentro da floresta, nós temos a contribuição da evaporação, dada o clima quente, e da evotranspiração, ou evapotranspiração das plantas da nossa floresta amazônica. Então acaba se tornando um local de grande precipitação, e tanto que existem lugares que dizem assim, e aí vamos sair de tarde, e aí o cara diz, vamos sair antes ou depois da chuva? Porque chove todos os dias em boa parte dos lugares, principalmente próximos ali a Belém, próximos ao Amazonas em si. E ela traz uma possibilidade significativa, né? Porque ela leva essa umidade para o nosso sudeste, principalmente, os verdadeiros rios aéreos, né? E se não fosse isso, nós teríamos uma grande possibilidade de uma formação desértica no sudeste do nosso país. Mas a floresta amazônica ampara levando essa umidade e trazendo precipitação para o sudeste. Então nós temos aí uma região de calmaria com a maior parte das chuvas convectivas, né, com essa troca significativa, oscilação convectiva, o ar quente ascende, se torna mais frio lá no alto, se torna mais denso, desce, esquenta novamente, faz esse ciclo convectivo aí e acaba provocando as chuvas. O que é importante mais você ver é o climograma, senhores. Algumas questões do Enem traz esse climograma. O que é que você precisa ter em mente aqui? Ó? Aqui embaixo são os meses do ano. Essa parte aqui é a temperatura e essa é a quantidade em milímetros de água de precipitação. Então, as colunas azuis se dá referência à chuva. Vocês estão vendo aqui que na distribuição de todos os meses do ano tem um quantitativo de chuva significativo.
Essa é a característica do clima equatorial. E nós temos aqui, senhores, a nossa temperatura que pouco oscila, né? Somente nessa parte aqui que a gente já está com uma característica de aumento de temperatura nesses meses do ano que vocês estão vendo aqui. Então a gente vai ter essa característica específica, senhores, tranquilo? Dá uma olhada no climograma que muitas dessas questões traz o climograma para você poder interpretar e, por exemplo, codificar qual clima é. Vamos partir aí para cima, clima tropical. O que é que nós temos no clima tropical? É mais nessa parte central do nosso país. Então nós temos um clima com a característica de um verão chuvoso, quente e chuvoso, e um inverno ameno, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem esses frios todo, a não ser o tropical de altitude em alguns momentos, né? A não ser o subtropical, mas com um inverno seco, uma característica seca. Então está lá no nosso centro do país e é uma parte da Bahia, entre outros fatores que vocês podem ver, como é só voltar lá na parte do mapa para poder visualizar isso. E o inverno com temperaturas amenas, elevada amplitude térmica, porque isso está na parte central, aí a gente já vai considerar, por exemplo, o fator climático da continentalidade, né? Quanto mais afastado dos grandes corpos hídricos, maior seria essa amplitude térmica. Mais elevada ela é porque a Terra esquenta mais rápido e perde calor mais rápido. Então a temperatura mínima para mais alta, para máxima, vai ser uma variação muito grande. Por isso que coloca aí elevada amplitude térmica. Tranquilo? Vamos aí ver o climograma para que você possa ter noção mais uma vez aí. Olha lá, está trazendo o climograma de Goiânia. A gente está vendo uma estação do ano aqui embaixo, marcando em alguns momentos a precipitação diminuta, né? Que é o nosso inverno, tá vendo que a temperatura cai aqui. E em outros momentos de chuva em maior quantidade, porque nós estamos parecidos aí com o nosso verão. Mas lembre que como as estações elas não são bem definidas, né? Não tem a primavera, o verão, outono e inverno, essas 4 estações bem definidas. A gente tem geralmente a variação entre verão e inverno, né? Pouco perceptível aí a primavera e o outono, como, por exemplo, em regiões de clima temperado, né? O subtropical, tal, e por aí vai. Vamos seguir aí o próximo. O tropical de altitude, ele vai possuir semelhanças ao clima tropical, só que vai possuir um frio mais rigoroso. E por que esse frio mais rigoroso? Porque nós estamos analisando o fator climático altitude, né? Quanto mais alto, mais frio. Foi isso que a gente viu, então a gente vai ter as médias térmicas abaixo do que é registrado no restante do nosso país em virtude da altitude. Por isso que a professora Lízia Bernardes considera que deve ser analisado sim uma classificação climática diferente para essa região. Tranquilo? Vamos ver o climograma. Mais uma vez, está lá, né, uma grande quantitativa de chuvas em alguns meses do ano, porque parecido com o clima tropical, só que a gente vai ter aqui embaixo a linhazinha vermelha, ó, uma temperatura mais baixa, né, mais fria nesse sentido, que foi essa classificação que a gente trouxe aí primeiro. Tranquilo, vamos para o próximo tropical úmido, que seria o tropical atlântico, né, que a gente viu, colocar aí a área do nosso litoral, elevadas médias térmicas, porque acaba sendo mais quente, né, e pluviométricas, porque tem uma interferência significativa de toda a brisa litorânea carregada de umidade que chega no continente. Nesse caso aqui a gente tem a maior influência da MTA, né, a massa tropical atlântica, formada no Atlântico, advindo para o litoral, trazendo um maior quantitativo de chuvas. Né? Em alguns locais também, a gente durante o inverno tem a presença da MPA, né, a massa polar atlântica, que na sua origem não tem tanta umidade em virtude do frio, né, frio menos úmido, mas no decorrer do seu trajeto ela vai adquirindo umidade e chegando principalmente ali na parte do Nordeste, trazendo precipitação durante o inverno. Então a gente tem uma maior umidade do que o tropical típico normal, nós temos um verão extremamente chuvoso e um inverno menos chuvoso, mas não significa que é seco como em outras localidades do nosso tropical. Vocês estão vendo aí que a variação a amplitude térmica é quase bem diminuída, né, porque acaba se tornando quente de dia e quente de noite em função do fator climático de maritimidade. Então essa amplitude térmica é bem reduzida e o quantitativo de chuvas vai sendo alterado em função do verão e do inverno. Mas nesse inverno acaba se tornando com mais precipitação do que o clima tropical típico em virtude dessa proximidade com o litorâneo. Tranquilo? Com o litoral, né? Com o litorâneo não, o clima litorâneo, né? Com o litoral. O que é que nós temos aí, senhores? O próximo, o tropical semiárido ou clima semiárido, nosso sertão do Nordeste, na área do nosso polígono da seca, nós temos uma média inferior a 1000 milímetros ano, então não significa dizer que há uma escassez de água, mas sim
uma irregularidade de chuvas nesse local, uma temperatura bastante elevada, né, de 28 a 26 graus, e isso se dá muito essa concentração de chuva num período curto, e também tem uma influência direta com o relevo, né? Lembre do Planalto da Borborema, em que as nuvens carregadas de umidade não conseguem ultrapassar o planalto, se chocam e acabam provocando a chuva orográfica, a chuva de relevo. Então chove antes de chegar no nosso polígono da seca, no nosso sertão, e acaba prejudicando aí de maneira significativa o sertão nordestino com a escassez, na verdade com a irregularidade de chuvas significativas. Tranquilo, vamos ver lá o climograma mais uma vez. Está lá o semiárido na parte de Juazeiro da Bahia. Vocês estão vendo aí que o índice pluviométrico bem reduzido e a temperatura bem elevada, senhores. Tranquilo, só uma quedazinha aqui durante o nosso inverno, né? Mas que inverno que nada, né? Sol quente mesmo, tranquilo? Vamos aí partir para o último. O clima subtropical. Nós temos a região meridional lá do sul do nosso país, abaixo do Trópico do Capricórnio. Nós temos a interferência da MTA mais uma vez, então acaba provocando chuvas mais fortes e chuvas frontais, porque pega a parte com a frente polar, né, uma frente quente dentro do local, a chegada da frente polar, esse embate das duas frentes acabam provocando outro tipo de chuva. A gente viu só nessa aula 3 tipos de chuva aí: chuva convectiva, chuva orográfica e chuva frontal. Vale a pena vocês conferirem aí tudo que a gente colocou, né? O alto índice de pluviosidade, né, dado por uma distribuição mais correta durante o ano, e a gente tem uma percepção maior dessa sazonalidade, né, da chuva, e uma percepção acaba se tornando um pouco maior das estações do ano, um pouco maior, né? Mas a gente, não como os outros locais, que a gente não tem essa percepção, lá no sul do país a gente acaba tendo uma maior percepção em si. E uma grande amplitude térmica, porque a parte mais fria acaba se tornando realmente fria, né? Já está numa zona climática temperada, diferente dos outros locais, que é uma faixa intertropical. E aí vamos ver lá o nosso climograma. Tá aí a quantidade de chuvas bem distribuídas e em grande quantidade, e uma temperatura que cai no inverno. E aqui a gente já tem os dois. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui, olha lá, a temperatura que cai durante o inverno, aqui os meses do ano, e a quantidade de chuvas acaba sendo elevada, né? Durante o verão normal no nosso país, e no inverno em função dessa chuva frontal, tranquilo? Então esses são os climas do nosso Brasil que vocês viram agora nessa aula. Espero que tenham gostado. Então apoia esse projeto, senhores, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe para todas as pessoas, deixa aí no seu comentário o seu gostei, ou se você precisa tirar alguma dúvida, ou se você deseja alguma aula que eu venha gravar. Eu estou com você nesse processo do Enem, senhores. Só peço que vocês possam apoiar o canal e dar aquele like, tranquilo? Forte abraço, até a próxima aula. Valeu!